O impressionante, com C, Abraham Weintraub, segue na disputa pelo título de o mais patético e imbecil dos ministros do Laranjal de Bolsonaro. Em plena crise do coronavírus, esse nanico resolveu atacar a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil e o maior fornecedor de equipamentos de saúde no tratamento dessa pandemia. O jornal Valor Econômico, que é dedicado à cloaca burguesa, inclusive ao agrobusiness, informa que o governo teme os efeitos do piriri verborrágico de Weintraub. O general Hamilton Mourão, vice-presidente, e a ministra da Agricultura, inclusive, teriam sido acionados para apagar esse novo incêndio diplomático. A posição do governo brasileiro é de amizade com a China, jurou a ministra ruralista Tereza Cristina. Mas o capetão, que vive enfiando a sua canetinha no bolso, nada fez contra o ministro panaca da Educação, que segue obrando suas besteiras. Ainda segundo o jornal Valor Econômico, Weintraub diz que troca desculpas por respiradores da China. O ministro quer que os chineses vendam 1.000 respiradores a preço de custo para o Brasil. É um babaca realmente, haja diplomacia. Abraham Weintraub, Ernesto Araújo, chanceler idiota, segundo a TV Bandeirantes, e Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, são a expressão grotesca do bolsonarismo como uma vertente do fascismo no Brasil. Seguidores fanáticos do filósofo de orifícios Olavo de Carvalho, aquele lá da Virgília, os três já deveriam estar internados, enquanto o patético Weintraub, o chanceler idiota Ernesto Araújo e o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, se comportam como vira-latas sarmentos dos Estados Unidos, Donald Trump se apodera dos insumos médicos da China e já negocia um contrato de venda de soja para a China. Os ruralistas que bancaram e apoiam o Laranjal de Bolsonaro continuam calados. Eles ficarão calados? Diante de mais esse incidente diplomático provocado pelas Lavettes, a Embaixada da China no Brasil foi novamente incisiva na resposta. Em sua conta oficial no Twitter, ela demonstrou total indignação às declarações de Weintraub, que são, aspas, absurdas e desprezíveis e têm um cunho fortemente racista e objetivos indivisíveis. Ainda segundo a postagem, as provocações do babaca da educação causam influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil. Em tom duro, o embaixador chinês no Brasil, Yang Haming, também exigiu que os provocadores, aspas, corrijam imediatamente os seus erros e parem com acusações infundadas contra a China. Na diplomacia internacional, porém, ninguém mais acredita no Brasil, que já virou um pária internacional. As provocações e os falsos pedidos de desculpas são recorrentes e já ninguém leva em conta. No mês passado, por exemplo, o filhote 03 do capetão, o Dudu Bananinha, já havia culpado a mesma China pela propagação do coronavírus. Na ocasião, o embaixador Yang Wanning também exigiu desculpas do filhote e do presidente, o capetão. Aspas, suas palavras são um insulto maléfico contra a China e o povo chinês. Tal atitude flagrante anti-China não condiz com seu estatuto como deputado federal, nem com a sua qualidade como uma figura pública especial, ou seja, filho do presidente. O embaixador chinês chegou a afirmar que Eduardo Bolsonaro havia contraído um vírus mental ao voltar de uma recente viagem à China, nos Estados Unidos, de um congresso conservador, o que infectava a amizade entre os nossos povos. Temendo represálias, naquela ocasião, o paizão do Dudu Bananinha até ligou para o líder chinês Xi Jinping para pedir desculpas, mas era bravata. O clã Bolsonaro não tem cura mesmo.
Agora, com essa nova provocação obrada pelo patético Weintraub, alguns analistas avaliam que os efeitos serão mais prejudiciais ainda. Aspas, esse acúmulo de feridas realmente pode levar a decisões mais sérias por parte do governo chinês, alerta o chefe da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o empresário Charles Andrei Tang. Com o mesmo temor, o deputado federal Fausto Pinato, que é do PP de São Paulo e é presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara Federal, afirma que as sandices contra a China podem comprometer as parcerias do agronegócios com o Brasil, favorecendo outros países. Segundo ele, isso beira a insanidade e a irresponsabilidade com o agronegócio no Brasil. Como aponta a Folha, os ruralistas são os que mais temem os atritos diplomáticos entre Brasil e China. Em relação à soja, por exemplo, o papel da China é fundamental. Somente no ano passado, o país comprou quase 80% de toda a produção de dessa commodity produzida em solo brasileiro. O mesmo ocorre com o frango e a carne suína. Uma eventual retração de investimentos atingiria em cheio o agronegócio no Brasil, um dos segmentos que mais apoiam Bolsonaro, diz a própria Folha. No mesmo sábado do posto de Weintraub, a China anunciou que pretende reduzir, por questões de segurança, as importações de soja brasileira e ampliar as importações dos Estados Unidos. Apenas uma coincidência, acredito. Além de maior parceiro comercial, a China também é responsável pela produção de mais de 90% dos equipamentos de saúde em escala global. Aspas, nessa guerra atual contra o coronavírus, o mundo inteiro depende da China. Os Estados Unidos, por exemplo, mandaram aviões para buscar ventiladores e outros componentes na China. Vale lembrar que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, vale repetir isso. Em 2018, 26,7% das exportações brasileiras tiveram o país asiático como destino. Além de maior comprador dos produtos nacionais, a China também investiu 72 bilhões de dólares no Brasil entre 2003 e 2019. Abraham Weintraub é um olavete maluco e o clã Bolsonaro está colocando em sério risco a economia brasileira.